Play Evangelize. Conexão com os filhos da Imaculada. Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor e o amor de Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, pós-domingo de Páscoa, eu venho aqui para fazer uma reflexão com vocês de toda a Semana Santa, de tudo aquilo que Jesus passou e de todos os ensinamentos que Ele deixou pra gente durante essa semana. Espero que vocês gostem, espero que sirva para que a gente faça uma reflexão sobre a vida da gente. E eu quero começar fazendo essa partilha, pegando o livro de Mateus, capítulo 21, versículos do 1 ao 10. Mateus, capítulo 21, versículos do 1 ao 10. A entrada messiânica em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, e em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho do Rei! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma passagem muito bonita, né? Eu acho, sim, ela, particularmente falando, uma passagem muito bonita, onde a gente vê um acolhimento muito grande na entrada de Jesus a Jerusalém. Jesus, ele é muito bem acolhido. As pessoas jogam as suas próprias vestes para que o mestre passe sobre elas. As pessoas jogam os ramos, enfeitam os caminhos, cobrem o chão para que Jesus passe por ele. E isso é tão bonito, né? É uma coisa assim bonita de se ver. A gente vê assim uma admiração muito grande por Jesus. Mas ao mesmo tempo, se a gente continua a leitura mais para frente, a gente vai ver que essa mesma multidão é a multidão que vai gritar: crucifica-o. É a multidão que vai escolher libertar Barrabás do que libertar Cristo da cruz. E eu escolhi essa passagem justamente para que a gente possa refletir sobre isso. Porque o que a gente vê? A gente vê uma multidão muito fácil de ser manipulada. A gente vê uma multidão que troca os seus princípios de valores muito rápido. Uma multidão que não é convicta naquilo que ela acredita, não é convicta naquilo que ela pensa. Uma multidão que troca de opinião, como a gente se troca de roupa. Ao mesmo tempo em que alguns dias antes eles aclamavam, eles gritavam: Hosana ao Filho do Rei. É a mesma multidão que 3 dias depois vai pedir para crucificar o Cristo. Vai ser a multidão que vai estar lá escolhendo libertar um bandido, um ladrão,
do que libertar Cristo da cruz. É pesado. Eu particularmente acho muito pesado. Aonde está a fé dessa multidão? Aonde está a decisão dessa multidão? E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Será que muitas vezes não somos nós a multidão que ora clama, ora grita, ora exalta o nome do Senhor? E tempos depois, momentos depois, somos nós quem estamos crucificando Cristo nas nossas atitudes, nos nossos falar, nos nossos pensar, com os nossos pecados, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser. Quantas vezes eu, Maiara, não crucifiquei Cristo? Quantas vezes você que está assistindo esse vídeo não crucificou Cristo? Momentos depois de exaltá-lo, de bendizer o nome dele, o que nós estamos fazendo? E aí eu convido vocês a refletir. Como que a gente está sendo como cristãos? Será que nós estamos sendo coerentes com a nossa fé? Ou será que nós estamos sendo mais um no meio dessa multidão que crucifica? Não só a Cristo, né? Quantas vezes nós não crucificamos o próximo? Quantas vezes nós não crucificamos o nosso irmão? E Cristo está lá também. Cristo está no nosso irmão. Cristo está no nosso próximo. Mas quantas vezes a gente não está lá com o martelinho? Quantas e quantas vezes nós não estamos lá com o nosso martelinho? Crucificando, julgando, apontando o dedo. Nós precisamos aprender a ser fiéis ao nosso batismo. Ser fiéis àquilo em que a nossa igreja acredita. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Há alguns grupos atrás eu falava sobre isso. Sobre sermos cristãos verdadeiros. E é isso que nos falta. E a gente vê que isso não vem de hoje, né? Essa falta de perseverança, essa falta de fidelidade. Outra prova, né, da falta de fidelidade com Jesus está na passagem de lava-pés. Deixa eu pegar ela aqui. Está em João 13, do 1 ao 16. Mais uma vez em que há a falta de fidelidade a Cristo. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então Jesus já sabia que ele passaria deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Então ele sabia que ele sairia deste mundo e ele sabia que ele tinha amado os seus até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Sião, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, dispõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava no cinturão. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo.
Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puro, mas não todos. Detalhe, mas não todos. Então ele sabe que alguém vai trair. Ele sabia com efeito quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis puro. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós os façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha só que intrigante essa passagem. A gente viu lá na entrada de Jesus em Jerusalém quanto ele foi aclamado. Essa mesma multidão, no dia da crucifixão, iria gritar para que Jesus fosse crucificado na cruz. Iria escolher soltar Barrabás do que soltar Jesus, né? E aqui, no lava-pés, Jesus também ele é traído. Olha quantas vezes traímos Jesus, hein? E ele sabia. Olha que detalhe importante dessa passagem. Ele sabia que seria traído. Mas o que ele fez? Ele brigou? Ele se revoltou? Não. Ele sabia quem era o traidor. E ele se colocou, se humilhou, lavando os pés de cada um dos discípulos, até mesmo daquele que o iria trair. Que grande ensinamento! Que lindo ensinamento que Jesus nos deixa. Ele sabia que o que ele poderia fazer, o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito, ele já tinha dado todo o amor dele, ele já tinha os amado até o fim, como diz aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia que ele tinha amado. E ele sabia que mesmo sendo traído, que mesmo que ele fosse ser traído, ele tinha que oferecer o amor. E como ele diz: compreendereis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. E mesmo sendo Mestre e sendo o Senhor, eu me coloco aos pés de cada um e lavo os pés de cada um, com humildade e com amor. Isso é a Páscoa, gente. Isso é a Semana Santa em que nós vivenciamos. Uma pessoa totalmente inocente, uma pessoa sem pecados, que nos amou de tal maneira que deu a sua vida na cruz por nós. Uma pessoa que foi traída. Uma pessoa que mesmo dando tudo que tinha, recebeu nada em troca. É isso que Jesus faz por nós. É isso que Jesus faz por mim hoje. É isso que Jesus faz por você dia a dia da sua vida. Quantas vezes não somos nós que o crucificamos, que julgamos o nosso irmão, julgamos o nosso próximo, apontamos as nossas pedras. Jesus está ali neles. Quantas vezes com os nossos pecados nós não crucificamos Jesus? Quantas vezes nós damos o nosso sim para o Senhor hoje e amanhã a gente já está fazendo totalmente o contrário?
Nós estamos sendo essa multidão que não vive aquilo que a gente acredita. Essa multidão que não é coerente com a fé. Essa multidão que não é fiel, não sabe ser fiel ao batismo. Nós estamos sendo isso. Nós estamos vivendo isso. Nós não estamos sendo coerentes com aquilo que a nossa igreja diz, com que a nossa fé diz. Nós precisamos ser melhores. E o que eu refletia durante a Semana Santa, com as lives, com as pregações, era realmente o que eu preciso mudar na minha vida. Aonde eu preciso ser melhor. Aonde eu tenho falhado. E é essa a reflexão que eu convido vocês a fazerem. Pós a Páscoa, nós já vivemos a Semana Santa, nós já choramos a dor de ver Cristo crucificado. Mas será que ainda foi o suficiente? O que essa semana gerou no seu coração? Gerou alguma mudança? Deus anseia por mudanças em nós. Deus anseia para que nós sejamos diferentes como cristãos. Que nós sejamos decididos na nossa fé. Deus anseia por isso. E Ele quer ver essa mudança em nós. Mas nós precisamos querer mudar, não é mesmo? E a maior prova de amor e fidelidade tá lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, por todas essas traições, pela cruz, pela dor, Cristo suou sangue na cruz. Por medo, asfixia por falta de ar. Imagina suar sangue de tanta angústia, de tanta dor, de tanto desespero. Por mim, por você. Não é fácil, não foi fácil. Mas mesmo assim, olha o que está escrito em João 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mesmo depois de tantas coisas ruins que foram feitas para Cristo, mesmo depois de tantas coisas ruins que nós fazemos para Cristo, Ele ainda se entregou numa cruz, por amor a nós, por amor ao mundo. E ainda, Ele fala, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ainda nos dá a vida eterna. Ele ainda nos livra dos nossos pecados e das nossas falhas. Olha quanto amor Ele nos dá. E você aí chora, implorando por amor dos outros. Vale a pena? Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Vale a pena a gente amar aquele que está lá, entregue numa cruz por nós, que nos livrou dos nossos pecados. Pelas feridas dele, nós fomos curados. Pelas feridas dele, nós somos libertos dos nossos pecados, libertos das nossas falhas. Isso é amor. É isso que vale a pena. É o maior exemplo de fidelidade. Será que Ele também não merece fidelidade da nossa parte? Eu deixo essa reflexão para vocês.
nós precisamos melhorar esse quesito como cristãos. A nossa entrega, o nosso sim. Eu falo por mim, porque muitas vezes eu tenho que estar no grupo, mas eu tô morrendo de cansaço. E eu vou no grupo todos os sábados, eu não perco. Se não tem na igreja, tem online, eu tô acompanhando online. Por quê? Porque eu sei que mesmo cansada, que mesmo exausta, Cristo me deu o chamado de estar ali. Ele também estava cansado, ele também estava exausto. Ele já não aguentava mais. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. É isso que ele quer de nós. Da mesma maneira como ele foi fiel a nós, nós devemos ser fiéis a ele. E eu passei a Semana Santa inteira refletindo sobre isso. Deus falava, é preciso ser falado, é preciso ser falado. Por isso eu tinha que vir partilhar com vocês hoje. E eu espero do fundo do meu coração que algo dentro do coração de vocês tenha sido tocado durante a Semana Santa, durante todo esse período que a gente vivenciou até o domingo de Páscoa. Eu espero verdadeiramente que Jesus tenha tocado o coração de vocês. E espero que essa reflexão ajude vocês a pensar onde nós precisamos melhorar como cristãos, o que nós precisamos fazer para ser melhores, tá bom? Fica aqui o meu abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Nós estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.